Estamos aqui de volta para a nossa sexta aula de Física e nesta sexta aula nós vamos falar sobre a cinemática vetorial. Eu sou o professor Dário Souza, bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também não deixe de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas novidades. A partir desta aula, vamos estudar os movimentos levando em consideração nossas grandezas vetoriais, tais como deslocamento, velocidade e aceleração. O vetor deslocamento, representado pela letra D, ele é um segmento de reta orientado que define a menor distância entre a posição inicial e a posição final na trajetória de um móvel. Quando a trajetória é curvilínea, observaremos que o módulo do vetor deslocamento é menor que o módulo do nosso deslocamento escalar. E quando essa trajetória for retilínea, observaremos que o módulo do nosso vetor deslocamento é igual ao módulo do deslocamento escalar. E com isso, podemos concluir que o módulo do vetor deslocamento ele será sempre menor ou igual ao módulo do nosso deslocamento escalar. Para a velocidade vetorial média, esta é definida pela razão entre o vetor deslocamento e o intervalo de tempo durante o movimento deste móvel. Já para a nossa velocidade vetorial instantânea, esta será definida para um intervalo de tempo muito pequeno, como nós fizemos para a nossa velocidade escalar. Para as características do vetor velocidade instantânea, esta terá como módulo a razão entre o módulo do vetor deslocamento e o intervalo de tempo gasto pelo móvel. A sua direção será sempre tangente à trajetória e o seu sentido será o mesmo sentido do movimento do móvel. Para definirmos a aceleração vetorial média, vamos considerar uma trajetória qualquer e que, ao longo dessa trajetória em um ponto A, o móvel se encontre com a velocidade vetorial VA e depois de um certo instante, ele se encontre em um ponto B com uma velocidade vetorial VB. A variação da velocidade vetorial deste móvel é dada pela diferença entre a velocidade vetorial do ponto B menos a velocidade vetorial no ponto A. Então, o vetor variação de velocidade será o nosso vetor diferença, dado pela soma do vetor velocidade no ponto B mais o oposto do vetor velocidade no ponto A. Sendo assim, a aceleração vetorial média terá a mesma direção e o mesmo sentido da variação da velocidade vetorial. Para definirmos a aceleração vetorial instantânea, observe na figura aqui ao lado que ela será representada pela resultante entre duas outras acelerações, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial, por sua vez, ela indica a variação no módulo da velocidade, e esta aceleração só existirá em movimentos acelerados ou movimentos retardados. E esta aceleração tangencial terá o seu módulo coincidente com o módulo da aceleração escalar. A sua direção será a mesma direção do vetor velocidade e o seu sentido será o mesmo do vetor velocidade para quando este movimento for acelerado e será oposto ao sentido do vetor velocidade quando este movimento for um movimento retardado. Já a aceleração centrípeta, essa indicará a mudança na direção do movimento do móvel. Ela só existirá para movimentos cuja trajetória for curvilínea. O seu módulo será determinado pela razão entre o quadrado da velocidade escalar e o raio determinado pela trajetória. Sua direção será sempre perpendicular ao vetor velocidade em cada ponto da trajetória e o seu sentido será sempre voltado para o centro da trajetória. Sendo assim, o módulo da aceleração vetorial instantânea será dado pelo teorema de Pitágoras, ou poderemos também determinar pela soma vetorial de suas acelerações tangencial e centrípeta. Vamos fazer agora a aplicação do nosso contexto. Para o nosso primeiro exemplo de aplicação, nós temos que, se a velocidade vetorial de um ponto material é constante e não nula, sua trajetória é uma parábola
pode ser retilínea, mas não necessariamente. Deve ser retilínea. É uma circunferência. Pode ser uma curva qualquer. Para a resolução da nossa questão, para que a velocidade vetorial de um ponto material seja constante e não nula, é necessário que seu módulo, sua direção e seu sentido sejam constantes. E isso só é possível em uma trajetória retilínea. Lembrando que em uma trajetória curvilínea, a velocidade vetorial ela muda em direção e sentido, mesmo que o seu módulo seja constante. Alternativa, letra C. Para nossa segunda questão, um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de certo bairro, sabendo que cada quarteirão é aproximadamente quadrado e apresenta 10 metros de lado. Assinale a alternativa e apresenta corretamente o módulo do deslocamento vetorial do carteiro. Então, observe que ele pede aí o deslocamento vetorial. Então, nós temos 10 raiz quadrada de 3 metros, 10 metros, 50 metros, 1.300 metros e letra E, 10 raiz quadrada de 13 metros. Bom, temos aí a figura e observe que o carteiro ele se desloca do ponto A até o ponto B. Como nós vimos para o nosso deslocamento vetorial, que ele é a menor distância entre a posição inicial e a posição final na trajetória do móvel, então nós temos aí o nosso deslocamento vetorial e é isso que nós vamos calcular. Observe que o carteiro ele se desloca na vertical 2 quarteirão e 3 quarteirão na horizontal. Então nós temos aí um triângulo retângulo cujos catetos medem 20 metros e 30 metros. Aplicando o teorema de Pitágoras, o nosso deslocamento vetorial será dado pela raiz quadrada do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Considerando o nosso vetor A 20 e o nosso vetor B 30, então temos a raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Deslocamento vetorial é igual a raiz quadrada de 400 mais 900, que é igual a raiz quadrada de 1.300. Fatorando a raiz quadrada de 1.300, então nosso deslocamento vetorial é igual a raiz quadrada de 100 vezes 13. Como sabemos que 100, a raiz quadrada é 10, então teremos nosso deslocamento 10 raiz quadrada de 13 metros, alternativa letra E. Para o nosso exemplo 3, é a mesma questão anterior. Um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de certo bairro, sabendo que cada quarteirão é aproximadamente quadrado e apresenta 10 metros de lado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o espaço percorrido pelo carteiro. Na questão anterior, ele pediu deslocamento vetorial. Agora ele pede o espaço percorrido. Nós temos 10 raiz quadrada de 3 metros, 50 metros, 5 metros, 100 metros e 10 raiz quadrada de 13 metros. Para a resolução da nossa questão, precisamos entender que o espaço percorrido é o que efetivamente o carteiro percorreu. Então, observando na figura, ele se desloca 10 metros na horizontal, 20 metros na vertical e mais 20 metros na horizontal até chegar no ponto B. Então, o espaço ou a distância percorrida vai ser 10 mais 20 mais 20. Então, nós temos aí o nosso espaço percorrido igual a 50 metros, alternativa a letra B de bola. Para a nossa quarta questão, nosso quarto exemplo, suponha que o carteiro dos exercícios 2 e 3 tenha levado 30 segundos para deslocar-se entre os pontos A e B. Assinale a alternativa que apresenta sua velocidade vetorial média e sua velocidade escalar média, respectivamente, em metros por segundo. Temos aí a figura da questão, observe que é a mesma. Então vamos considerar o ponto A como sendo a origem da nossa trajetória e o ponto B como sendo a posição final da nossa trajetória. Então nós temos 10 metros por segundo e raiz quadrada de 13 metros por segundo, 1,66 metros por segundo e 1,20 metros por segundo, 1,20 metros por segundo e 1,66 metros por segundo, 100 metros por segundo e 1,20 metros por segundo, e letra E, raiz quadrada de 13 metros por segundo e 10 metros por segundo. Resolvendo nossa questão, vamos calcular primeiro a velocidade vetorial média.
Sabemos que ela é dada pela razão entre o deslocamento vetorial e o intervalo de tempo. Como vimos na questão 2, que o deslocamento vetorial é 10 raiz quadrada de 13, dividido por 30 segundos, simplificando 10 por 30, então nós temos raiz quadrada de 13 dividido por 3. Considerando que a raiz quadrada de 13 seja aproximadamente 3,60, então dividido por 3, nossa velocidade vetorial média é 1,20 metros por segundo. Com isso, já dá para a gente saber que a resposta da nossa questão é a letra C. Mas vamos calcular a velocidade escalar média. Como sabemos que a velocidade escalar média é dada pela razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo, como vimos que o deslocamento escalar, levando em consideração a posição inicial 0 e a posição final 50, o nosso deslocamento, que é posição final menos posição inicial, 50 menos 0 dividido por 30. Então teremos 50 por 30, e então teremos aí a nossa velocidade escalar média, aproximadamente 1,66 metros por segundo. Alternativa, a letra C, confirmando a nossa resposta. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça seus comentários aqui embaixo e compartilhe também com seus amigos nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.